Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sr. Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com conteúdo de dinâmica. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre trabalho, a gente vai definir o que é o trabalho de uma força aí fisicamente falando, né? E também a gente vai definir potência, tá? A gente vai discutir o que é trabalho motor, trabalho resistente e tudo o mais. Bele? Vamos discutir aí um pouquinho também sobre a potência do Fusqueta, do Fusquinha. Então, bora lá. Que é o trabalho? O trabalho a gente vai definir pela letra grega aqui, tal. Mas isso varia de problema para problema, de apostila também, e livro e tal. Tem muita gente que costuma usar trabalho como a letra W também. Então, em alguns exercícios você pode ver a letra W lá para representar trabalho, tá? Aqui a gente vai usar a letra grega tal, tá? Essa T meio estilizada aqui com uma perninha. Então, qual que seria a definição de trabalho? Vamos lá, vamos pegar tudo que a gente aprendeu e usar isso para definir o conceito. Então, primeiro de tudo, vamos supor que eu tenho um bloco aí. A gente está colocando um bloco porque é o mais fácil de desenhar, mas poderia ser um carro, poderia ser uma estante, poderia ser qualquer corpo, tá? Qualquer corpo com uma sainha. Então, se ele tiver sobre uma superfície horizontal, a gente sabe que vai existir uma força que puxa ele para baixo, e essa força é a força peso, né? Como ele tende a descer por conta da força-peso, ele vai entrar em contato com o chão e o chão segura ele. E aí o chão aplica essa força que a gente chama de normal. Beleza? Nesse caso ele continua parado porque o normal e o peso se equilibram. São forças com intensidades iguais, porém sentidos diferentes. Então elas vão se anular aí, e aí o corpo vai permanecer parado. Até aí tranquilo, nada demais, suavão, tudo que a gente já aprendeu. Se eu quiser movimentar esse corpo, ou seja, vou fazer ele deslocar, eu vou aplicar uma força F para a direita. E aí ele vai começar a se movimentar. Pode ou não haver atrito com o chão. Então, aqui, como a gente está definindo tudo, vamos considerar que tem a força de atrito só para colocar um caso mais abrangente, tá? Mas essa força de atrito aí, em alguns casos, ela pode ser desconsiderada. Beleza? Então, tranquilo. Essas são as forças que aparecem aí para esse problema em questão. Cada problema você vai analisar de uma forma diferente. Aqui são as forças para esse problema. Então, quando a gente faz isso, esse corpo ele vai tender a se movimentar para a direita, porque a força F, se ela for maior que a força de atrito, ele vai ter uma força resultante e aí o corpo se movimenta, acelerando, nesse caso, o movimento para a direita, né? Lembrando, se a força F for maior do que a força de atrito. Tranquilo? O que seria o trabalho, então? O trabalho é a grandeza física que vai relacionar a força com esse deslocamento. Porque, querendo ou não, esse deslocamento ele só acontece por conta dessas forças aqui. Essas forças que estão atuando no corpo, tá? Então, o trabalho é simplesmente a grandeza física que relaciona essa força com o deslocamento. Beleza? Então, de forma simplificada, eu já vou falar por que é simplificada. Lá na frente a gente vai definir de uma forma um pouquinho mais complexa, mas trabalho seria a força vezes o deslocamento, tá? É o produto escalar que a gente diz do vetor força pelo vetor deslocamento. Então, muito cuidado aqui. Trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, ela só tem valor, ela não tem direção e não tem sentido, tá? Porém, o trabalho é produto de dois vetores. E esses vetores, sim, têm direção e sentidos aí, dependendo do problema. Então, por conta disso, o trabalho a gente vai usar aqui, ele pode ter sinal positivo ou sinal negativo, e a gente vai ter que analisar isso. Professor, como que eu vou saber se vai ser positivo ou negativo? Pelo sentido e direção dos vetores envolvidos, tanto do vetor força quanto do vetor deslocamento. Então, de novo, em trabalho, ele é uma grandeza escalar, porém é produto de duas grandezas vetoriais. Beleza? Então, professor, posso falar que trabalho é força vezes deslocamento? Pode ou não pode? Vamos por partes. Vamos analisar o movimento desse corpo aqui, tá? Aí a gente vai entender melhor o que é o trabalho nesse movimento. Uma coisa que é importantíssima a gente falar, que eu vou falar várias vezes aqui e tá errado, tá? Que é o que? O trabalho é a força que realiza. Então, em alguns momentos, vários professores até costumam falar: o corpo realizou trabalho, o corpo realizou trabalho, aqui o corpo teve um trabalho de tanto. Não. Quem faz trabalho, quem realiza trabalho é a força e não o corpo. Então eu vou calcular o trabalho da força F, o trabalho da força de atrito,
trabalho da força normal, trabalho da força peso. Então, cada força que eu tiver aqui, ela vai realizar trabalho ou não, dependendo da situação, tá? Então, em alguns momentos, eu até me esqueço, eu vou falar, o corpo realizou trabalho, o corpo realizou trabalho, mas fique na cabeça de vocês desde já que o corpo não realiza trabalho. O trabalho é realizado sobre o corpo. Ele é realizado pela força F, tá? Eu falo força F aqui, mas pode ser qualquer uma das forças que tiver no problema. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir o movimento desse corpo. Vamos ver o deslocamento dele. Olha lá, ó, se liga no movimento. Então, como a força apareceu aqui, ó, ele deslocou para a direita. A gente já viu, porque o vetor de deslocamento aqui ele é horizontal para a direita. Então, óbvio que esse corpo vai sair da esquerda para a direita, tá? Então, de novo, ó, se liga no movimento. Mais uma vez. Beleza? Tranquilo. Então, preste atenção nisso. As forças são vetores, até aí a gente já sabe, só que o deslocamento também é um vetor, tá? Não é a distância que ele andou, é o deslocamento. Então, como você desloca para algum lugar, deslocamento é um vetor também. Isso é extremamente importante que você entenda. Então, bora lá. Vamos relacionar essas forças, cada uma delas, com o deslocamento e ver como eles se relacionam aí. Então, primeiro de tudo, a força F. A força F está puxando o bloco para a direita. E o bloco está indo para onde? Para a direita. Então, pensa comigo. De todas essas forças que tem aí, essa força F ela está ajudando o bloco a ir para a direita. Você concorda comigo? Como ela puxa para a direita e o deslocamento é para a direita, eu posso falar que essa força F aqui é uma força que está ajudando o deslocamento. Então, por conta disso, eu falo que o trabalho é um trabalho positivo. Então, o trabalho realizado pela força F vai ser o produto de F vezes D, no caso, o valor da força F vezes o valor do deslocamento, e é um trabalho que a gente vai chamar de positivo. Por que positivo? Porque a força F ajuda o deslocamento. Fisicamente falando, esse trabalho é chamado de trabalho motor. Então, o que é um trabalho motor? É o trabalho que ajuda o deslocamento. É o trabalho quando a força que realizou esse trabalho, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção do deslocamento. E aí, nesse caso, um trabalho motor. Falando o português claro aqui, é quando a força ajuda o deslocamento. Tranquilo? Mas é óbvio que a força ajuda o deslocamento. Se não fosse essa força, ele não ia deslocar. Beleza. Mas olha a força de atrito aqui. Ó. Conforme o corpo ele vem para a direita, a força de atrito ela está contra esse movimento. Então a força de atrito aqui a gente vê pelo sentido dela que ela está para a esquerda. Então o corpo, enquanto o corpo vai para a direita, a força de atrito está puxando contra, está puxando para a esquerda. Então nesse caso eu posso falar que o trabalho realizado por essa força de atrito aí é contra esse deslocamento. Então a força de atrito aí é mó chata, ela é sem graça, ela está atrapalhando esse movimento. Ele está atrapalhando ele de acontecer, né? Então a força de atrito, como ela é contra o deslocamento, por conta disso que ela leva o sinal de negativo aqui. Se eu for calcular o trabalho da força de atrito, vai ser o valor da força de atrito vezes o deslocamento, como a gente já tinha falado aqui, né? Porém, o sinal dela é negativo. E por que esse sinal negativo está aí? Ele está falando para a gente que esse trabalho é um trabalho contra o deslocamento. O sentido da força de atrito é oposto ao do deslocamento. E é por isso que a gente chama esse trabalho de trabalho resistente. É um trabalho que resiste ao movimento do bloco, resiste ao deslocamento do bloco, tá? Então, trabalho motor, o valor dele é positivo e é a favor do deslocamento. E o trabalho resistente, o valor dele é negativo, é um trabalho que é contra o deslocamento do corpo. Beleza? Então tá vendo? Cada força separada realiza o trabalho. Então não é o corpo que está realizando o trabalho. Quem está realizando o trabalho são as forças. E nesse caso, o corpo sofre a ação das forças e, consequentemente, sofre a ação do trabalho que essas forças realizam. Beleza? Professor, tá faltando a normal e a força peso aí. Beleza, vamos dar uma olhada na normal e na peso. A força peso está puxando o bloco para baixo. Então, dá uma olhada aqui. A força peso puxa o bloco para baixo, ou seja, a direção que eu tenho é uma direção vertical. Então, se o corpo estivesse descendo, a força peso faria um trabalho motor, porque se o corpo estivesse descendo, essa força peso está ajudando ele a descer, né? Porém, ele não está descendo. Então, a força peso realiza o trabalho motor? Não. Se o bloco estivesse subindo, a força peso
puxa para baixo, o bloco estaria subindo, então no caso a força-peso estaria contra o deslocamento, e aí nesse caso a força-peso faria um trabalho resistente, e isso se o bloco estivesse subindo, mas o bloco também não está subindo, não tem movimento na vertical, nem para baixo nem para cima, então nesse caso a força-peso ela não, o famoso não fede nem cheira, ela não ajuda e nem atrapalha. Por quê? Para ajudar, ela teria que estar para a direita, mas ela não tem nenhuma componente para a direita. E para atrapalhar, ela teria que estar para a esquerda, mas ela também não tem nenhuma componente para a esquerda. Então, nesse caso, a força-peso não realiza trabalho, tá? Ela não realiza trabalho porque ela não atrapalha ele para a direita, nem ajuda ele para a direita, tá? Mesma coisa normal, porque é normal, se o corpo estivesse subindo, o normal faria um trabalho positivo. Se o corpo estivesse descendo, a normal faria um trabalho negativo. Porém, o corpo não sobe nem desce. E a normal, como ela não ajuda o corpo para a direita, porque não tem nenhuma componente horizontal para a direita, e também não atrapalha, porque não tem nenhuma componente dela puxando para a esquerda, então tanto a normal quanto a força-peso nesse caso, elas não realizam trabalho, tá? Trabalho realizado por essa força é zero, que a gente chama de trabalho nulo, não tem realização de trabalho aí, beleza? Então, o que a gente já pode tirar daqui, ó? Quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, é só multiplicar os valores da força e do deslocamento, trabalho é motor. Quando elas estiverem na mesma direção, sentido oposto, trabalho é resistente e o valor é negativo. E quando as forças forem perpendiculares ao deslocamento, né, o que seria perpendicular mesmo? Que faz 90 graus. Então, nesse caso, força perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado é um trabalho nulo. Beleza? Lembrando que em alguns exercícios ele vai pedir para você calcular o trabalho resultante. E o trabalho resultante você pode achar de duas formas diferentes. Ou você encontra a força resultante e faz o trabalho da força resultante, daí o nome, trabalho resultante, ou você soma o trabalho de todas as forças separadas. Então o trabalho resultante aqui seria o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, tá? Lembrando de respeitar sempre o sinal de cada um. Então nesse caso aqui, normal e peso seria zero, força de atrito teria um valor negativo, trabalho da força de atrito teria um valor negativo, trabalho da força F teria um valor positivo. Beleza? Então, trabalho resultante é isso daí. Tranquilo? Então, essa é a questão. Aqui a gente está definindo, pessoas, só para vocês entenderem. Se você quiser decorar a formulinha, a gente vai ver a formulinha agora, tá? De forma geral, se você for estudar aí por qualquer outro site, outro canal do YouTube, eles já vão passar a fórmula dissecada para você, a forma geral. Que forma é essa? Ele serve para qualquer força, seja ela no mesmo sentido do deslocamento, no sentido contrário, ou até mesmo inclinada. Então vamos analisar isso. Ó. Vamos supor que essa força F, ao invés de estar exatamente para a direita, junto com o deslocamento, tá vendo? O bloco vai deslocar para a direita aqui. Ela está inclinada, essa força. Como se fosse alguém com uma corda puxando esse bloco aqui e ela vai estar inclinada, né? E se o vetor F estiver inclinado? Então a gente vê o vetor F aqui e ele vai estar inclinado em relação ao deslocamento, que no caso é em relação à horizontal. Então, como agora eu vou me preocupar só com esse daqui, porque a normal a gente já viu o trabalho dela, do peso também a gente já viu o trabalho dela, e a força de atrito também a gente já viu o trabalho dela, vamos esquecer essas forças, tá? Vamos pensar só na força F aqui. Então, ó, tá vendo que eu tirei, não quer dizer que elas não existam, tá? É que aqui a gente desconsidera elas aqui, a gente vamos nos preocupar só com a força F. Então, bora lá. Primeiro de tudo, qual que é a inclinação disso daí? Aqui a gente vai ter uma inclinação que eu vou chamar de θ. O exercício vai dar, o problema vai dar, é uma inclinação em relação horizontal. Por que em relação horizontal, professor? Porque é inclinação em relação ao deslocamento. Então, como o deslocamento está na horizontal, a gente vai pegar o ângulo em relação à horizontal, tá? E quem que é esse cara aqui? É o vetor. Lembra que a gente falou dele lá na aula sobre vetores? Quando a gente tem uma força inclinada ou algum vetor inclinado, a gente tem que usar decomposição de vetores. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar tanto aqui e no próprio desenho para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, a força F está inclinada, ela vai ter uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então, vamos lá. Componente na horizontal eu vou chamar de Fx, que é a componente do F na direção x, e na vertical eu vou chamar de Fy, que é a componente de F na direção y, tá? Lá do plano cartesiano que a gente tem. Tranks? Então, bora lá. No caso aqui, se a gente for analisar,
É como se eu transformasse esse vetor aqui em duas forças diferentes. Uma força que está para a direita e uma força que está para cima. Se a gente lembrar do exemplo anterior, a força que está para a direita, ela vai realizar um trabalho motor, porque a direção dela, ó, a direção de Fx, é a mesma direção do deslocamento e o sentido também. Então, sentido para a direita, deslocamento para a direita. Então, a força Fx realizaria um trabalho aqui, porém a força Fy não. Então, por isso que eu coloquei que o trabalho da força Fy aqui é zero. Ou seja, ó, é uma força só, tá, pessoal? Aqui a gente só decompôs para visualizar melhor o problema. Então, a componente y, que é a componente aqui que puxa o corpo para cima, ela não realiza trabalho. Já a componente Fx realiza. E como a gente falou no slide passado, é um trabalho motor, tá? Trabalho motor positivo aqui. Então, eu vou pegar o valor da força Fx e multiplicar pelo deslocamento. Beleza? Só que se a gente lembrar lá de decomposição de vetores, força Fx ela vai ser o valor de F cosseno de θ, porque é o valor de F com o ângulo. Tá vendo que Fx aqui é o lado que está com o ângulo? E o Fy seria o valor de F sem o ângulo θ, porque o Fy aqui está do lado que está sem o ângulo. Isso daqui a gente não vai usar mesmo, está tranquilo. Então, eu poderia trocar isso daqui direto. Ó. Trabalho é igual a Fx vezes D. Mas, no caso, o Fx é F vezes cosseno de θ. Então, só troquei. Ó. Troquei o Fx aqui pelo F cosseno. E para ficar bonitinho, eu posso pegar esse cosseno e colocar ele depois, porque como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar ele depois na minha equação. Então, dessa forma, eu tenho que o trabalho da força F vai ser o valor da força F, esse valor total aqui, né? Vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá vendo? Esse cosseno aqui apareceu por conta da componente Fx, porque como ela está aqui com o ângulo, apareceu o cosseno, tá? Então, esse cosseno aqui é por conta da componente Fx. Só que essa formulinha aqui é a fórmula geral. Então, é o trabalho realizado por qualquer força F que eu tiver. Então, essa formulinha, se você quiser aplicar nos problemas anteriores, ela já vai indicar o sinal e tudo. Então, como eu sempre falo, se você entendeu, tá de boa. Se você quiser decorar, você vai decorar isso daqui, ó. Por quê? Vamos colocar os mesmos exemplos aqui do item passado, do slide passado. Então, a gente tinha força de atrito para cá, a gente tinha normal aqui em cima, e a força-peso aqui embaixo, né? Era isso que a gente tinha lá no slide passado. E a gente já falou que o trabalho da força de atrito ele era negativo, era menos a força de atrito vezes o deslocamento. O trabalho da normal era igual ao trabalho da força-peso, que é zero, trabalho nulo, né? E o trabalho da força F, no caso, seria o F vezes o D, se ela tivesse exatamente na direção de deslocamento. Aqui, como está inclinado, não é, né? Mas olha só como que bate. Ó. Se você não quisesse decorar, que está contra, é negativo e tudo mais, a própria formulinha fala para você. Ó. Porque se você quisesse aplicar isso daqui no lugar da força de atrito, ficaria trabalho da força de atrito é quem? É o valor da força de atrito, que você ia calcular, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo da força de atrito com o deslocamento. Olha só. A força de atrito está para trás e o deslocamento está para frente. Qual que é o ângulo entre esses vetores? Ó, se você vai ver, é 180 graus, porque um está no sentido e o outro está exatamente no sentido oposto. Se você for lá na matemática e buscar o cosseno de 180 graus, você vai ver que cosseno de 180 graus é menos 1. Então, a gente teria força de atrito vezes o deslocamento vezes menos 1. Quando você multiplica alguma coisa por menos 1, você troca o sinal. Então, vai aparecer aqui, ó, trabalho da força de atrito é menos a força de atrito vezes deslocamento. Lembra que a gente já tinha falado isso? Ó? É um trabalho resistente. Olha que interessante. Então, a própria formulinha já mostra isso pra gente. Absurdo. E o trabalho da normal ou da força-peso? Também, porque se você quisesse calcular o trabalho da normal, por exemplo, seria o valor da normal vezes o valor do deslocamento vezes o valor do cosseno do ângulo entre a normal e o deslocamento. Então, olha só, qual que é o ângulo entre a normal e o deslocamento? A normal está para cima, vertical para cima e o deslocamento está horizontal para a direita. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, seria 90 graus aqui o ângulo. Se você for lá na matemática, na tabelinha, você vai lembrar que cosseno de 90 graus é zero. Então, quando você multiplica qualquer número por zero, vai dar zero. Então, o trabalho da normal é zero, como a gente já tinha definido aqui, ó.
A normal não ajuda e nem atrapalha no deslocamento. Belê? Então, bem interessante isso. Quer decorar? Decora essa formulinha. Se quiser entender, a gente já explicou aí, tá? Suavão. Qual que é a unidade de medida de trabalho? A unidade de medida de trabalho vai ser a unidade de medida de força vezes deslocamento. E no sistema internacional, força a gente mede em Newton e distância, né, deslocamento a gente mede em metros. Então, a unidade de trabalho é o famoso Newton vezes metro. Essa unidade aqui ela vai aparecer de novo quando a gente falar de alavanca, tá? Então, vai falar de momento angular e tudo mais. Então, aqui no caso, a gente, quando quiser representar ela para energia, a gente usa o nome Joule, né? Energia, que a gente vai ver mais na frente, mas quando a gente quiser relacionar trabalho e energia, a gente vai usar o J, que é o Joule. Mesma coisa, você pode usar o Newton vezes metro ou simplesmente o Joule, tá? Só que o Joule ele é relacionado mais a trabalho e energia, tá bom? E o Joule, por que a gente dá essa nomenclatura aqui para unidade de medida de trabalho? No sistema internacional também, né? Porque o Joule ajudou muito a gente na parte de calor. Então a ciência deve muito ao Joule, tanto na primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, quanto também o estudo do calor. Ele ajudou o Lord Kelvin nos trabalhos dele até chegar na escala Kelvin, que a gente já falou no nono ano, escala de temperatura absoluta, e também da lei de Joule, que a gente vê geralmente no terceiro ano, que é relacionado à eletricidade. Quando a eletricidade passa por um fio, esse fio vai esquentar. A gente chama isso de efeito Joule por conta do Joule que deu essa contribuição para a gente. Beleza? Então vamos lá. A gente só tem um probleminha em relação a essa fórmula. Essa fórmula só pode ser usada quando a força for constante. Ou seja, quando eu estiver empurrando o bloquinho lá, o valor da força não pode mudar durante o deslocamento. Então ele vai deslocar, sei lá, 10 metros, então a força vai permanecer constante, ela vai permanecer com o mesmo valor durante esses 10 metros aí, por exemplo. E aí a questão é, tá, professor, mas se essa fórmula só serve para calcular o trabalho de uma força constante, e quando a força variar, quando a força lá mudar, como que a gente vai fazer para descobrir o trabalho? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos montar o gráfico de F por D, ou seja, de força por deslocamento, e analisar o que a gente trabalhou até agora. Se a força for uma força constante, ó, aqui no caso Fx, para falar que ela está na mesma direção de D, se o valor da força for constante, a gente vai ter essa reta aqui paralela ao eixo do deslocamento. Se a gente analisar a forma, o trabalho da força ela é o valor da força vezes D. Lembrando que esse x só está aqui para falar que o F e o D estão na mesma direção. Trunks. Então, olha só. Como eu estou fazendo um F vezes D, no gráfico, o valor de D é exatamente essa largura aqui. Ó. Então, esse D poderia ser a largura. E o valor de F é a altura. Então, essa figura é um retângulo. O valor de F é a altura e o valor de D é a base. Quando a gente tem base vezes altura em um retângulo, o que isso significa? Base vezes altura de um retângulo. É a área dele. Então eu estou falando o seguinte, ó, quando eu faço o cálculo do trabalho, se eu olhar para o gráfico, isso está representado no gráfico como a área. Então a área do gráfico de força por deslocamento, então muito cuidado, tá? Tem que ser força por deslocamento, não pode ser força por tempo, força por velocidade, não, é força por deslocamento. Então, num gráfico de força por deslocamento, a área é numericamente igual ao trabalho realizado. Então aí fica fácil. Toda vez que você tiver um trabalho que ele varia, desculpa, o trabalho não, a força, toda vez que tiver uma força que varia, o trabalho não vai poder ser calculado por aquela fórmula, mas a gente pode plotar o gráfico e através do gráfico a gente calcular a área da figura formada. Só sabe a área da figura formada aqui, você vai ter o trabalho realizado por essa força, beleza? Aqui no exemplo, ó, a gente tem que a força Fx, ela diminui, tá vendo? Ela vai caindo, então ela permanece constante durante o deslocamento? Não. Chega nesse momento aqui, ela zera e depois ela passa a ser uma força negativa. O que seria uma força negativa? Uma força contrária ao deslocamento, né? Muito cuidado, pessoas. Tem gente que vai lá e fecha a figura até aqui embaixo, ó. Fecha tudo. Não, você vai fechar a figura até o eixo do D, tá? Ah, professor, mas ele vem até aqui e aqui ele acaba. Então você fecha duas figuras, porque você tem que fechar até o eixo do D.
Não pode fechar nessa linha tracejada aqui, é na linha do D. E aí a gente fecha duas figuras. A figura que ficar virada para cima aqui é um trabalho motor, porque o trabalho é positivo. O F é positivo e o D também. A figura que ficar para baixo aqui é um trabalho resistente. Por quê? Porque a força é negativa e o deslocamento não. Então aqui no caso, o trabalho total desse problema seria a área 1 menos a área 2, porque esse valor aqui é negativo, tá? Mas enfim, trabalho vai ser a área quando tiver um problema de gráfico, tranquilo? E para terminar aí rapidão, a potência. Potência é simplesmente a taxa com que você realiza trabalho. Então, potência e trabalho é a mesma coisa? Não, porque trabalho é a relação entre a força e o deslocamento. Quanto maior a força, maior o trabalho. Só que outro jeito de você ter mais trabalho é aumentando o deslocamento. Então, quanto mais você desloca, mais trabalho você vai ter também. A potência, ela é o quão rápido você faz esse trabalho. Então, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Ó. Quem tem maior potência? Um Fusqueta ou uma Ferrari? O que vocês acham que tem maior potência aí? Fusquinha ou a Ferrari? Aí muita gente vai falar, pô, professor, a Ferrari é muito mais poderosa. O Fusqueta aqui, se bem que meu tio tem um Fusqueta do meu tio arrebenta. Não, vamos colocar aqui na realidade, tá, meu povo? A Ferrari, ela tem muito mais potência do que um Fusquinha. Aí você pode falar, mas por quê? O trabalho pode ser o mesmo. A Ferrari pode dar tanto trabalho quanto o Fusca. Concorda comigo? Porém, a Ferrari, ela realiza esse trabalho muito mais rápido. Então, quando eu chego para você e falar, a Ferrari, ela vai de 0 a 100 em 2 segundos, né? Olha só o que eu estou falando. O trabalho para sair da velocidade 0 e chegar na velocidade 100 é um trabalho X. E ele faz isso em um tempo muito pequeno, 2 segundos. Agora, se eu chegar para você e falar, o Fusquinha ele vai de 0 a 100 em 3 minutos. Coitado do Fusquinha, né? Isso supondo que eles têm a mesma massa, né? Então, supondo que eles têm a mesma massa, o trabalho realizado pelos dois é igual. Porque esse daqui foi de 0 a 100, esse daqui foi de 0 a 100 também. Lembrando, hein? Eu estou falando que supondo que eles têm a mesma massa, tá? Então, o trabalho para sair de 0 a 100 é igual para os dois. Porém, a Ferrari vai em 2 segundos. O Fusca demora mais. Então, a potência não está relacionada só ao trabalho, mas está relacionado ao quão rápido você faz esse trabalho. E por isso que o tempo está dividindo. Porque quanto menor o tempo, ou seja, menos tempo que você vai fazer, maior a potência. Porque significa que você está mais rápido. Igual na velocidade lá. Lembra que a velocidade era ΔS sobre ΔT? Então aqui potência é igual também. Quanto menor o tempo, é porque você realizou esse trabalho mais rápido, tá? A unidade de medida no trabalho no sistema internacional é só a gente dividir a unidade de trabalho pela unidade de tempo. A unidade de trabalho a gente acabou de falar que é o joule, né, no sistema internacional, e a de tempo é o segundo, então joule por segundo. Essa unidade é muito usada também e ela foi dada em homenagem ao watt. Então, joule por segundo é o watt, beleza? Quem que é o watt? O watt, ele estudou muito aí a parte de engenharia. Então, os motores que a gente tem hoje não o seriam se não fosse a colaboração do Watt, tá? Não foi ele que criou os primeiros motores a vapor, mas ele teve ideias que melhoraram e muito a eficiência do motor a vapor. Talvez se não fosse o Watt a gente não teria a revolução industrial do jeito que ela foi. Tá? Então por conta dessa colaboração aí a gente homenageia o Watt dando a unidade de potência para ele, tá? Então Watt significa joule por segundo. Então só para dar um exemplo aqui, se você chegar e ouvir falar que a potência de alguma coisa é de 100 watts, o que seria esse 100 watts? É a mesma coisa que 100 joules por segundo. Então, para cada segundo que passa, ele está realizando um trabalho de 100 joules. É simples assim, tá? É o quão rápido você gasta a energia ou realiza trabalho. Beleza? Bora fazer exercícios aí para terminar a nossa aula de hoje. Primeiro de todos, uma pessoa quer mudar a posição de um armário, para isso empurra fazendo uma força constante. Ó, se é força constante, a formulinha vale, tá? E paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons. Pronto, então já sei que a força vale 50 newtons. Conforme a figura abaixo. Ó, então a força aqui a gente percebe que ele está empurrando para a direita. E aqui o deslocamento também
Tá para a direita. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, então o valor desse deslocamento aí é 3 metros. Determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário nesse deslocamento. Então, que é o trabalho? Tem duas formas de fazer. Vou fazer do jeito que eu prefiro, tá? Como aqui de cara a gente percebe que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, ou seja, a força F não está inclinada, eu nem vou usar cosseno. Porque se ela estiver inclinada, eu vou colocar o cosseno no meio, tá? Mas aqui no caso, não precisa, que eu já sei que o trabalho é motor pelo desenho, porque eu entendi o que significa trabalho, tá? Então o trabalho vai ser o valor da força, que é 50, vezes o deslocamento, que é 3. Trabalho é igual a 150 joules. Lembrando que o trabalho é motor porque ele é positivo. Belê, simples assim. Esse exercício é bem simples, só para vocês entenderem mesmo o conceito, tá? Professor, se eu quisesse usar pela formulinha, se você usasse pela formulinha, seria assim, ó, força vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles. A força vale 50, o deslocamento vale 3. E qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? A força e o deslocamento aqui, como eles estão no mesmo sentido, eles não estão inclinados, ou seja, o ângulo de inclinação é zero, então seria o cosseno de zero. Se você for lá na matemática, você vai ver que cosseno de zero é 1. Então, 50 vezes 3, 150, e 150 vezes 1, 150 do mesmo jeito, tá? Então, lembra lá, cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero, mas cosseno de zero é 1, tá? Então, tá o mesmo resultado aí. Bora pro próximo. 2. Um peso de 10 newtons é erguido a partir do repouso por uma força de 30 newtons até uma altura de 5 metros. Então, vamos lá, peraí. Eu tenho um peso aqui. Ele tem a força, peso dele, que é 10 newtons, então não precisa nem calcular. E vai ter uma força que puxa ele para cima com a força de 30 newtons, o valor de 30 newtons. E o que ele está falando para mim é que ele vai subir, ó. Então ele é erguido. Se ele é erguido, o deslocamento está para cima. Então fechou. Determinar. Lembrando que o deslocamento aqui vale 5 metros. O que a gente precisa determinar? A. O trabalho da força aplicada para erguer o peso até a altura dada. Então ele quer saber o trabalho da força aplicada. Vou chamar essa força aqui de força F, tá? Então, quero o trabalho da força F. Trabalho é igual F vezes D. Estou fazendo direto, porque aqui eu já vejo que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, então o trabalho vai ser um trabalho motor. Vai ser o valor da força, que é 30, vezes o deslocamento, que é 5. O deslocamento é exatamente essa altura que ele vai subir. Então, olha só, o trabalho aqui da força F é os 150 que a gente já tinha falado lá no exercício anterior. Coincidentemente, bateu o valor, tá? 150 joules. E esse é o trabalho da força F. Professor, mas não tem o peso para baixo? Sim, tem o peso para baixo, mas ele pediu o trabalho da força F, a força que está subindo, a força que está elevando o corpo. Então, é só o 30 que a gente vai usar. Tranquilo? B. Trabalho da força-peso. Então, agora ele quer o trabalho da força-peso, que é essa daqui. Então, como ela vale 10 newtons, o que a gente vai fazer? Trabalho é igual. Olha só, o deslocamento está para cima, a força-peso está para baixo. Então, nesse caso aqui, a força-peso está contra o deslocamento. Então, o trabalho é um trabalho resistente, porque a força-peso está atrapalhando o corpo de subir. Você sabe bem, né? Quando você tenta erguer alguma coisa, quanto mais pesado ela for, mais difícil é para você conseguir levantar esse objeto. Então vai ser menos aqui. Esse menos é por conta do sentido aí trocado. Então vamos lá. O valor da força-peso vezes o deslocamento. A força-peso não precisa nem calcular, o exercício já deu. Caso ele não desse, é só fazer MG, né? Mas aqui ele já deu, fala que vale 10 e o deslocamento é o mesmo, vale 5. Então, no caso aí, o valor trabalho da força-peso é igual a menos 50. E por que ele é menos 50? Porque ele é um trabalho resistente, tá bom? Professor, não estou conseguindo ver de cara não. Posso fazer pela formulinha? Pode, eu vou fazer os dois pela formulinha. Pela formulinha, trabalho da força F, F vezes D vezes cosseno de θ. No caso aí, o trabalho da força F vai ser a força F que vale 30, o deslocamento que vale 5, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é zero. Como F e D estão no mesmo sentido, não tem ângulo. O ângulo é zero, não está inclinado. Cosseno de zero é 1. E aí, trabalho da força F é de 150, como a gente já tinha falado ali. Bateu, tá vendo?
E pela formulinha, o trabalho da força-peso seria o quê? Seria o valor da força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então aqui no caso, ó, como a força-peso está contrária ao deslocamento, é aquilo que a gente falou. O deslocamento está para cima, a força-peso está para baixo. Ó, o ângulo aqui é 180 graus. Então seria cosseno de 180 graus. Então substituindo os valores, a força-peso vale 10, o deslocamento vale 5, cosseno de 180 é menos 1, né? Lá da matemática, vai lá. Então aqui no caso ficaria 10 vezes 5, 50, e 50 vezes menos 1, menos 50. De novo, ó, o mesmo valor que a gente tinha calculado ali. Então, faça do jeito que você achar melhor. Ali está o gabarito, tá vendo que bateu os resultados aí com o que a gente calculou aqui. Trunks, vamos para mais um. 3. FUVEST, hein? FUVEST, você vê o nome FUVEST, você já fica com medo, né? Mas vamos lá. Um objeto de 20 kg de massa desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com a equação horária dos espaços S é igual a 10 mais 3t mais 1t quadrado, onde S é medida em metros e t em segundos. Você fala, vixe, professor, ele já deu, mas isso daí não é velocidade lá, cinemática, a gente já não passou por isso, eu vou ter que ver de novo isso daí? Então, pessoal, lembra que eu falo que a física é uma escadinha? O que você aprende aqui, você vai usar lá na frente. Então, vamos ter que analisar isso daqui sim. Professor, mas não tem nada a ver, você não falou nada durante a aula. A gente vai ter que juntar as duas coisas, tá? Então, bora lá. E ele diz que a massa vale 20 kg. Então, vamos anotar os dados aí e ver o que a gente pode fazer. Qual a expressão da velocidade escalar do objeto no instante t? Ou seja, ele quer saber a formulinha da velocidade. Lembrando lá que a formulinha da velocidade no movimento uniformemente variado é vovô AT, né? V igual a V0 mais AT. Então eu preciso saber o valor do V0 e preciso saber o valor da aceleração. Como que eu vou saber? Através da formuleta que ele me deu aqui, ó. Se vocês lembrarem bem, no movimento uniformemente variado a gente tem o sorvetão. AT quadrado sobre 2. Então, o número que está sozinho representa a posição inicial, então a gente já pode ver aqui que a posição inicial vale 10. O número que está multiplicando t é a velocidade inicial, então aqui a gente já vê que a velocidade inicial é 3. E o número que está multiplicando t quadrado é metade da aceleração, então muito cuidado. Ó. A aceleração aqui, metade dela é 1. Então a aceleração vale 2, tá? Lembra lá, cuidado. Então como eu vou montar a formulinha? V igual a V0, V0 a gente já sabe agora que é 3, e a aceleração é 2. Então, a expressão da velocidade, ou seja, a equação horária da velocidade, é 3 mais 2t. Tranquilos aí, beleza? E B, ele quer calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o objeto durante o deslocamento de 20 metros. Então eu quero o trabalho resultante no caso, para um deslocamento de 20 metros. Aí você fala, professor, trabalho é força vezes deslocamento. Tá, então trabalho da força resultante é força resultante vezes deslocamento. Tá, deslocamento eu tenho. E a força? Aí você fala, professor, força ele não me deu, então não dá para fazer o exercício. Ele não te deu, mas nós já estudamos segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. E eu tenho esses valores aí para calcular. A massa vale 20 e a aceleração vale 2. Então a força resultante tem um valor de 40 newtons. Pronto, descobri a força resultante. Agora eu aplico aqui na formuleta do trabalho. Trabalho é a força resultante, que é 40, vezes o deslocamento, que é 20. Então, trabalho resultante aí vai dar 800 joules. Lembrando que a força está no mesmo sentido da direção, do deslocamento. Então, nesse caso aí, a gente tem trabalho motor, trabalho positivo. Tranquilos? Então, olha o gabarito lá. A bateu e a B também bateu. Trunks? Então, cara, física é uma escadinha, não tem como. Porque você aprendeu anteriormente, você vai usar lá na frente. Para terminar aí o 4, que é uma pergunta teórica, ele fala o seguinte para nós. 3 corpos idênticos de massa m deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. A, caindo livremente, então o A aqui você vê que ele cai direto, ele não vai passar por rampa nenhuma. B, deslizando ao longo de um tobogã, então B aqui ele vai passar pelo tobogã e ele tem várias imperfeições aqui, várias curvas, né? Então B vai descer pelo tobogã.
E o C ele vai descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis forças dissipativas, ou seja, não tem força de atrito. Com relação ao trabalho W realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que, então tá vendo? Ele quer o trabalho da força W. Então vamos lá. A força-peso ela puxa para baixo. Então o único deslocamento que me interessa aqui é o deslocamento na direção do peso, que é o deslocamento para baixo. Se a gente observar bem aqui, no A, o deslocamento que eu vou ter é justamente a altura, ele vai cair direto. No caso do C, ele cai fazendo uma hipotenusa de um triângulo, onde esse lado aqui vai ser exatamente a altura e o outro lado vai ser o cateto aí, o outro cateto que falta, né? Então um cateto é a altura e o outro cateto é a distância. Porém, a força-peso não ajuda esse corpo a ir para a esquerda. Então isso daqui pouco me importa o meu problema da força-peso, tá? Trabalho da força-peso é a força-peso aqui vezes a altura. E aqui desse outro lado também. Ele vai cair e aqui desse lado ele vai fazer, uma hora ele vai aumentar a velocidade dele para a direita, depois vai diminuir, mas enfim, ele vai continuar indo para a direita aqui variavelmente. Porém, a força-peso não tem nada a ver com esse movimento dele para a direita. A força-peso só ajuda ele a cair. E como a altura aqui é a mesma dos outros casos, o trabalho da força-peso vai ser sempre igual, tá? Isso, pessoas, é dizer que o trabalho ele não depende da trajetória, tá? Ele só depende da altura, trabalho da força-peso no caso. Então aqui o trabalho tanto do C quanto do A quanto do B ele é igual. Por quê? A força-peso é igual tanto no A quanto no B quanto no C, porque é a mesma massa, o exercício falou. Então força-peso igual para todo mundo e a altura também. A altura da qual eles caem é igual para todo mundo. Senhor, mas o C eu estou vendo que ele está indo para a direita, tá? Quem faz ele para a direita aqui é a força normal, tá? A força da rampa. Então, se ele perguntasse o trabalho da normal, aí beleza. Mas aqui é o trabalho da força-peso. A força-peso só puxa para baixo, então só envolve a altura. Então, nos três casos, o trabalho é igual. Alternativa correta, alternativa D, tá? Então, veja bem aqui também que ele está chamando o trabalho de W. Não tem problema nenhum, é nomenclatura. Beleza? Então, é isso, meu povo. Vamos só fazer mais um aí para terminar, que é um exercício de potência. Então, rapidão. A figura representa um bloco sendo tracionado por uma força de 100 newtons. Então, já me deu o valor da força. Sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Então, não tem atrito. Se ele é desprezível, não tem. Para deslocar o bloco a uma distância d, então, ó, o deslocamento ele vale d, em 10 segundos, então ele me deu tempo, ó. O tempo é 10 segundos. É empregada uma potência D, então a gente tem que calcular o valor da potência. Como a gente já falou, potência é trabalho sobre tempo. O trabalho que a gente pode calcular é força vezes deslocamento. Lembrando que aqui a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, então você não precisa considerar cosseno nem nada. Então vai ser 100 vezes o deslocamento, que é 10. Trabalho é igual a 1000. Então, esse é o trabalho, tá? 1000 joules, que ele quer a potência. Agora, substituindo na fórmula da potência, trabalho, que é 1000 dividido por tempo, que é 10 segundos. Cancela um zero, potência aqui é 100 watts, tá? Então, 100 joules para cada segundo, alternativa C. Bem facinho esse daí, tá? Os exercícios pode ter alguns com nível um pouco mais difícil e tal, mas se você lembrar do conceito e ir por partes, você consegue se dar bem, tá bom? Então é isso daí, pessoal, para nossa aula de hoje. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, tamo junto e é nóis. Falou!